Olá, pessoal! Hoje temos a primeira entrevista da disciplina de atuação do farmacêutico na indústria e temos dois colegas de vocês como convidados, a Ana Beatriz e o Vitor, que são alunos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também estagiários na área industrial farmacêutica. Bia, eu vou começar com a primeira pergunta para você. Eu queria que você falasse um pouco de como foi a sua trajetória até o estágio na indústria. Em 2010, eu iniciei os estudos no IFRJ como aluna de técnico em Química. Em 2013, eu entrei em Lese, trabalhando no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento. No segundo semestre de 2014, ingressei na Rural como aluna de farmácia, mas troquei, fui para o UFRJ no começo de 2015. Um ano depois, eu me tornei monitora de Bioquímica 1 e aluna de iniciação científica da Bianca, com projeto de desenvolvimento de fotoprotetores. Fiquei nessas duas atividades 10 anos, quando precisei sair, porque havia passado para o estágio na Merck. E atualmente estou estagiária, trabalho como estagiária no Departamento de Tecnologia Farmacêutica da Merck. E é um começo já com muitas etapas, né? Pois é. E Vitor, e você? Eu sei que também começou pelo técnico, né? Sim, acaba que minha trajetória ela fica bem parecida com a Bia. Nós fizemos o técnico no mesmo campus do IFRJ, nós fizemos técnico em Química lá. Eu me formei em 2015 e, ao mesmo tempo, antes de me formar, tive a oportunidade de entrar para o curso de farmácia no UFRJ. Então, eu não tive uma experiência de estágio no técnico. Eu utilizei para poder me formar o estágio de iniciação científica, que eu comecei com a Bianca no terceiro período da faculdade. Comecei também junto com a Bia, ficamos os 3 anos juntos. Após esses 3 anos, nós tivemos a oportunidade de ingressar no programa de estágio da Merck, no Departamento de Tecnologia Farmacêutica. E aí, Também, novamente, entramos no mesmo setor. isso que eu ia falar, começaram juntos e se mantêm unidos aí até na época de estágio. Eu acompanhei bastante esse período de anseios aí que vocês tiveram para o processo seletivo, né? Foi um período curto ou realmente vocês participaram de muitos processos seletivos? Eu passei por muitos processos seletivos. Eu fiquei 2 anos tentando, foi na persistência, aprendendo como se comportar no processo. Eu era muito inseguro no início. Eu lembro da primeira entrevista que eu fiz quando eu estava tentando o estágio do técnico, eu não conseguia parar de tremer, de tão nervoso que eu estava. Mas aí eu passei por um processo de aprendizado, né? Eu acho que eu realmente era muito ruim no processo seletivo no início. É uma autocrítica, né? É, acho que depois, quando eu fui pegando mais confiança, deu para poder me expressar tanto quanto os outros candidatos. Então, eu passei a primeira metade da faculdade realmente dedicada às matérias, estudando para as provas, fazendo as provas, tentando tirar boas notas. E no segundo semestre, a partir da segunda metade, eu comecei a me inscrever nos processos seletivos. Mas o meu erro foi ter tentado só para uma indústria, que era de cosméticos. E aí eu não conseguia passar. Participei de um processo seletivo, mas não fiz nada. E chegou um momento de tentar outras áreas mesmo, tentar outros setores da indústria. E foi quando eu comecei a participar desses processos seletivos. Acho que eu participei de um total de 3, sendo um deles o da Merck, e tive o privilégio de ser escolhida. Então, Bia, e olhando para o retrovisor, a expectativa que você tinha para um estágio, um trabalho dentro da indústria, e agora falando da realidade, é muito diferente? Assim, as pessoas sempre comentavam que geralmente quem entrava na área da indústria meio que perdia a vida social, tinha que se dedicar 100%. Eu não diria que é assim realmente. Realmente exige assim, um esforço, uma dedicação. Às vezes a gente precisa passar um pouquinho do horário para terminar determinada análise ou teste, mas tem sido uma experiência maravilhosa, porque as pessoas estão dispostas a ensinar. Até por sermos estagiários, né, um nível menor assim, nos cargos,
por isso, mas as pessoas estão sempre dispostas a ensinar a gente. E, Vitor, que eu vou pegar o link que você deu em relação ao perfil. Eu tenho perfil acadêmico, em alguns processos seletivos houveram alguns questionamentos em relação a isso. Você tem muito perfil acadêmico, por que você está tentando estágio? Mas você acabou que está numa área de pesquisa e desenvolvimento, né? A área de tecnologia farmacêutica, eu acho que a gente pode resumir como a área de pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria farmacêutica. Seria isso? Sim, na empresa, o departamento de tecnologia farmacêutica é o mais próximo de pesquisa e desenvolvimento. Agora, do seu ponto de vista, assim, qual era a expectativa que você tinha de ser um profissional que trabalha com pesquisa dentro da indústria farmacêutica, mas em relação à expectativa versus a realidade que você vive hoje? Está de acordo em parte, né? Eu tinha muita ideia que tecnologia farmacêutica vai ser o suporte técnico e tecnológico para todos os outros setores da empresa. Vai ter um problema, soltou um pistãozinho da compressora, vai chamar lá, a tecnologia farmacêutica vai salvar o dia. A gente, por estar dentro de uma empresa, vai seguir os protocolos também. A gente vai ter o trabalho burocrático. A gente não vai estar o tempo todo mexendo no HPLC, ou o tempo todo descobrindo uma coisa nova, solucionando um problema, que essa é a parte que mais me encanta, né? Digamos assim, que eu mais gosto. Tem que também fazer o relatório de tudo que a gente faz, a gente tem que prestar conta para diversos níveis de pessoas, né? Eu presto conta para meu chefe tem o chefe dele, e assim vai. Então, talvez essa parte que é o que eu não pensava muito que existiria, né? Só que o mundo encantado, que é tecnologia, tipo o playground da ciência ali, né? Ele existe. Ele só é regado pelas leis de uma empresa. Gente. Metas e regras, às vezes as regras tornam as coisas um pouco mais lentas, né? Um resultado que você obteria, sei lá, em 2 dias, você obtém em uma semana porque tem que ficar preenchendo papelada, por exemplo. Só que é necessário para a organização. Falarmos de vigilância sanitária, se não houver registro, não há como fiscalizar, né? Depois que entra, a gente pega essa visão e a importância dessas coisas, que antes eu não tinha isso, não estava incluído na minha expectativa, né? E aí, qual é a rotina profissional? Que é a área de atuação do farmacêutico dentro do setor de tecnologia farmacêutica na indústria? Bom, o Departamento de Tecnologia Farmacêutica, na Merck, ele é dividido em 2 subsetores. O Laboratório de Desenvolvimento Analítico e o Desenvolvimento Galênico. No programa de estágio, nós fazemos um job rotation. Então, nós temos a oportunidade de participar dos 2 subsetores. Então, passamos tanto pelo analítico quanto pelo galênico. No analítico, nós tivemos a oportunidade de passar por mais subsetores lá dentro. Então, é um job rotation dentro do job rotation. Passamos pela validação, transferência e desenvolvimento de metodologia analítica. Passamos pelos gerenciamentos de estudos de estabilidade, que determinam o prazo de validade dos produtos. E também pela equivalência farmacêutica, que é responsável pelo gerenciamento dos estudos de equivalência farmacêutica e perfil de solução comparativa, que fazem os produtos serem intercambiáveis. Isso, mas além dessas atividades que o Vitor falou no laboratório, a gente também tinha atividades de gerenciamento para ajudar o laboratório a ficar organizado, né, seguir um fluxo correto. Eu ficava com a parte de controle de treinamentos do setor e o Vitor com o controle do estoque de reagentes. Eu realizava treinamentos, organizava, agendava quando precisava ser ministrado por outras pessoas de outras áreas. Eu controlava o estoque, mínima, os pedidos, e assim a gente conseguia auxiliar um pouco a rotina também do laboratório, além das atividades realmente analíticas. Então, esse foi o primeiro ano, foram as atividades do primeiro ano. Agora, esse ano, nós estamos trabalhando no desenvolvimento galênico. E lá a gente faz diversas atividades, porque é uma área que presta suporte técnico a várias áreas da empresa. Acompanhamos lotes e processos na planta industrial, elaboramos também documentos como procedimento operacional padrão e procedimentos de produção, que são os guias que os operadores levam para a fábrica no momento da fabricação do medicamento. Muito bem. Então, na área de tecnologia farmacêutica, então vocês me apresentaram aí 2 subdivisões, né? A galênica e a analítica.
E aí, como estagiários, vocês tiveram a oportunidade de passar por esses diferentes setores. Eu queria saber de cada um de vocês, qual área vocês mais se identificaram? Bom, eu me identifiquei mais pela galênica. Desde o início do estágio já criava uma expectativa maior pelo galênico, né? Para ver os processos de fabricação, para monitorar, para resolver problemas, né? Então essa expectativa foi a realidade, né? Eu realmente gostei mais da galênica. Teve uma parte que eu precisei me adaptar, mas que eu já comecei a me adaptar quando eu estava no analítico, que é a documentação. Agora que eu estou no galênico, eu lido com muito mais documentos do que quando estava no analítico. Isso foi um processo de adaptação meu. Eu achava que eu detestaria mexer com burocracia, elaborar, criar um procedimento de produção, escrever, revisar, né? Lidar realmente com a construção de um documento. Mas acabei que me adaptei bem e isso não me impediu de gostar da atividade como um todo. E você, Bia? Já eu gostei mais da parte do analítico, porque eu sempre gostei de laboratório, realmente é a minha vocação. As pessoas que trabalham comigo no laboratório falaram que tem meio que o perfil para seguir nessa área mesmo. Não que eu não tenha gostado do técnico, é bem interessante, assim, a parte mais burocrática, mas agora com home office, realmente, a gente ficou só nessa parte de documentação e a parte direto talvez não seria tão interessante. Preferia ficar no laboratório mesmo, que lida com as duas partes. Bom, então agora eu queria aproveitar e fazer um link entre o que vocês estão vivenciando na prática como estagiários, como profissionais que estão atuando dentro da indústria farmacêutica, com o que vocês vêm aprendendo na graduação em farmácia, com o que vocês aprenderam já e o que estudaram como alunos da graduação, como alunos de iniciação científica, como estagiários de outras áreas, um pouco dessa relação entre a disciplina, o ensino e o campo prático de atuação. A gente pode citar algumas, como farmacêuticas, TIF, Tecnologia Industrial Farmacêutica, né? Farmacotécnica, que são assim, acho que a gente pode ver conceitos e testes que são aplicados nessa área que a gente está. Se vocês não tivessem feito a graduação em farmácia, né, não tivessem cursado um curso de farmácia, como seriam as dificuldades em relação ao campo prático de atuação ali? Eu acho que seria mais em relação à interpretação daquilo que a gente estivesse fazendo, porque o trabalho mecânico, assim, a gente que tem técnico, né, já teria aquela vivência de laboratório, já tem aquela vivência de laboratório, então conseguiria reproduzir. Agora, o crítico de por que está fazendo aquilo, ou por que, assim, obteve aquele resultado, só com a faculdade de farmácia que a gente pode entender como funciona o medicamento, as propriedades, testes físico-químicos e poder realmente entender fazendo na prática e na rotina do laboratório. Sim. Outras graduações também podem atuar. No laboratório analítico, os químicos também podem atuar. E no galênico também pode haver engenheiros, porque lida com projetos, gerenciamento de projetos e de processos, mesclado com outras profissões. A PMO do galênico, ela fala que às vezes ela fica meio perdida com os projetos que ela gerencia, porque ela não tem a bagagem de um farmacêutico para poder saber como interpretar tão rápido Ela é as coisas. engenheira? Ela é engenheira de alimentos. Então, assim, se a gente pensar nessa multiprofissionalidade ali que atua no setor de tecnologia farmacêutica, então seria farmacêuticos, químicos, engenheiros de diversas áreas. Bom, então acho que agora ficou faltando falar qual foi a relação dos outros estágios de outras áreas, né, com o campo de atuação. Assim, na nossa faculdade, iniciação científica como uma disciplina obrigatória, né? Nós precisamos fazer. Mas mesmo que não fosse, eu indicaria porque a vivência, a experiência que a gente ganha sendo aluno de iniciação científica é muito benéfica para trabalhar numa indústria. Então, assim, da prática em laboratório, para quem deseja seguir essa área, né? Como a construção de relações, também é bastante interessante. Colaboração com outros laboratórios, até apresentação também. Bom, eu acho que qualquer atividade extracurricular já vai te agregar, porque a maioria de nós universitários, a gente não tem experiência profissional.
a nossa experiência com ser as atividades que a gente faz na faculdade. Então, nós temos as atividades curriculares, que todos fazem, e as extracurriculares, que são aquelas que podem nos dar um acréscimo, um aprendizado a mais, que acaba ajustando o nosso comportamento. Tipo, outros estágios de hospital, o da farmacinha, ou do postinho, são experiências que a gente tem que contribuem profissionalmente para a gente. Né? A Anvisa vem fazendo algumas modificações, algumas harmonizações internacionais, né? O que vocês têm observado aí, vocês estão no segundo ano do estágio, é isso? Uhum. Então, vocês passaram aí por uma transição, teve o marco regulatório em 2019, e vocês conseguiram observar alguma transição ali dentro desse setor? Assim, de exemplo, eu posso citar realmente a parte de documentação, que as pessoas começaram a ficar mais envolvidas com a integridade de dados. A resolução mexeu muito com questão de estabilidade, precisaram rever todos os documentos envolvidos com isso. Na parte de validação de processo, eu tenho trabalhado nos últimos meses muito com Quality by Design lá no estágio, que acabou que eu trabalhei com isso no IC também, né? A legislação brasileira está permitindo que essa abordagem seja uma alternativa à validação de processos, o que pode diminuir muito o trabalho e retrabalho das indústrias. Então, a gente está começando a implementar ferramentas que em 2018 não se usava. Só um recado para os meus colegas, para não se intimidarem quando vocês acham que vocês têm pouca experiência na hora de se candidatar para as vagas. Todos nós não temos experiência. Então, você pode procurar formas, por cada apresentação que você fez, qualquer coisa na faculdade que você fez, é como experiência válida para as empresas, porque ela sabe que o estagiário é universitário, ele não tem histórico profissional. Então, o que ele faz na faculdade pode ser utilizado. Então, se você procurar, você acha as experiências. Um recado, assim, baseado na minha experiência, né? Que é realmente para se abrir a todas as oportunidades. Mesmo que você tenha um objetivo, tanto pela possibilidade de indústrias, como de possibilidades das indústrias também. Se joga, sabe? Tenta realmente processo para várias empresas, para várias áreas, que vai que você acabe se descobrindo em uma área que você não for. Bom, eu queria agradecer muito, muito a participação de vocês. Foi, assim, planejado entrevistar vocês como primeira entrevista aqui da disciplina. Vou chamar a Bia e o Vitor, a minha dupla, meus pupilos, né, para fazer essa entrevista. Primeiro que eu acompanhei tanto a trajetória de vocês na graduação, mas também acompanhei a ansiedade de vocês no processo seletivo. E aí comemorei junto com vocês, né, o ingresso na indústria e continuo comemorando que vocês estão aí atuando e felizes, com oportunidades surgindo. Agora estão próximos de se formar, logo a gente se despede da relação professor e aluno. Então, acho que essa primeira palestra, essa primeira entrevista na disciplina, espero que tenha sido também acolhedora para os alunos e inspiradora. Então, mais uma vez, agradeço a participação de vocês e espero abraçá-los em breve. Obrigada, Bianca, pelo convite, por toda a ajuda também. Obrigada. Obrigado, Bianca. E tenho certeza que a Bia concorda com o que eu vou falar agora. Somos muito felizes por ter tido você como orientadora, literalmente orientadora. Chegou lá, orientou a pesquisa, mas também orientou a nossa vida profissional. Fez o clássico, realmente a professora. Concordo Obrigado. plenamente. Fico feliz em escutar isso. Bom, acabou, né? Bia, acabou, né? Deixa eu Vou ver o cabelo. então. Excelente. Quarentena, todo mundo deixa o cabelo coloridão, né? Pois é. É isso aí. É bom ver essa energia de vocês. Gente, muito obrigada, tá? A gente se vê em breve. A gente se vê. Tchau, tchau. Um abraço virtual.